Boa noite. Nos últimos dias, temos assistido a protestos violentos em vários países da Ásia, da África e do Oriente Médio. Tanta violência por causa de um trailer postado no YouTube com cenas de um suposto filme chamado Inocência dos Muçulmanos, que retrata o profeta Maomé como um homem tolo e com sede de poder. Há cerca de um ano, outra onda de protestos varreu essa mesma região, no que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Mas quais são as semelhanças e diferenças entre os dois protestos? E como fica a liberdade de expressão? Este é o tema do Rede Mídia que começa agora. Nessa última terça-feira, o rei Abdullah, da Jordânia, aprovou uma nova lei de imprensa que restringe a liberdade de expressão na internet. A lei aprovada obrigará mais de 400 sites de notícias jordanianos a conseguir uma licença do governo para funcionar. Com a resolução, as autoridades poderão bloquear e censurar páginas da web e seus proprietários serão responsáveis pelos comentários postados. Protestos contra o trailer que satiriza o profeta Maomé já se alastraram por mais de 20 países. As manifestações começaram em 11 de setembro, mesmo dia do atentado terrorista aos Estados Unidos. Confira na reportagem de Neiriberto Moreira. Protestos provocados pela exibição do filme Inocência dos Muçulmanos deixaram um rastro de mortes e ataques violentos a consulados e embaixadas americanas em vários países. Segundo agências internacionais de notícia, Nakula Basseli Nakula, de 55 anos, foi identificado como escritor, diretor e produtor do filme. As filmagens foram feitas no período de 3 meses do ano passado. Um trecho de aproximadamente 14 minutos foi postado no YouTube em julho e, ao ser dublado para o árabe recentemente, gerou protestos entre os muçulmanos. No Egito, manifestantes rasgaram a bandeira dos Estados Unidos. Na Líbia, o embaixador Chris Stevens e 3 funcionários americanos foram mortos. E ainda na lista dos protestos, a embaixada americana do Iêmen foi cercada e atacada. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. O governo americano teme que isso evolua para uma onda de ataques terroristas a outros alvos em todo o mundo. No início desta semana, um atentado realizado por uma mulher-bomba em Cabul, capital do Afeganistão, matou 12 pessoas. Os atentados já se espalharam pela Tailândia, Paquistão, Indonésia, Índia e Líbano. Essa não é a primeira vez que o povo muçulmano se sente ameaçado. Em 1989, o romance Versos Satânicos do indiano Salman Rushdie provocou indignação. Salman foi obrigado a viver vários anos escondido e sob proteção policial. 16 anos depois, em 30 de setembro de 2005, caricaturas sobre o profeta Maomé foram publicadas no jornal dinamarquês. Como consequência, várias ameaças de morte foram feitas ao autor e responsáveis pela publicação. Mas por que tanta revolta? Ela teria um prazo para acabar? O Islã é uma religião que vem para preservar valores, para preservar uma identidade. E o Islã é uma religião que, se você estuda na história, você percebe que é a religião que mais respeita as outras religiões no decorrer dos séculos e que foi mais desrespeitada pelas outras religiões e pelas outras culturas no decorrer dos séculos. Isso cristaliza um certo rancor. E quando você tem um pequeno fato, um fatóide, como um vídeo, ou como uma matéria, ou como a atitude de uma pessoa ou de outra, isso às vezes eclode numa atitude, numa resposta um pouco violenta. Vamos conversar mais sobre o assunto com os professores Diogo Costa e Joana Ziller. Diogo é professor de Relações Internacionais do IBMEC, é mestre em Teoria Política pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Joana é professora do curso de Comunicação Social da UFMG, na área de Comunicação Digital. Jornalista, é doutora em Ciência da Informação, com pesquisa sobre conteúdo em blogs e no YouTube. Boa noite, muito obrigado por estarem aqui no Rede Mídia. Boa noite. Professor Diogo, como explicar que um filme feito em fundo de quintal, com atores de barba postiça, mulheres usando lençóis, pode fazer tanto estrago assim no mundo? Pode fazer estrago quando ele é manipulado, né, por algum tipo de organizações, alguns líderes que utilizam exatamente esse instrumento para
colocá-lo como um retrato do que o Ocidente pensa do Islã. E dessa forma você consegue ódio, né, alimentar o ódio, e num dia específico, né, como o 11 de setembro, você consegue transformar esse ódio em ataque terrorista de fato. Então, na verdade, não é tanto o vídeo em si, mas é a utilização que fizeram dele. Se as pessoas soubessem que talvez é algo feito no fundo de quintal, mas eles estão achando que é algo que todo o Ocidente compartilha, que o Ocidente promove, que o Ocidente assiste. Eu acho que essa manipulação ela é tão causadora dos estragos quanto é a produção do filme em si. Como é que é feita essa manipulação? Por quem produziu o filme? Bom, você tem alguns grupos que aproveitam o sentimento anti-ocidental para conseguir as suas causas políticas. Algumas pessoas acreditam que a Irmandade Muçulmana pode ser um desses grupos. A gente está aí para ver exatamente como que o governo do Egito vai lidar com isso. Mais grupos como a Al-Qaeda e agora também alguns salafistas que se unem em volta de uma bandeira política, eles precisam ter alimento. O fogo precisa de combustível. Esse combustível pode ser, às vezes, um cartoon no jornal, pode ser um ursinho que colocaram o nome de Maomé, ou pode ser um filme feito que ninguém assistiu, que foi colocado no YouTube, que as pessoas, no máximo, colocaram um dislike. Mas agora isso se torna o que? Se torna exatamente a motivação que eles precisam para que, quando a data chega, como o 11 de setembro, eles consigam transformar isso num ataque terrorista, por exemplo. Joana, bem-vinda ao novo mundo em que o Ocidente não controla suas redes sociais e o Oriente também não controla as manifestações dos estudantes que acessam o YouTube, acessam o Facebook. Como é que as redes sociais têm impacto nesse filme divulgado lá no Oriente? Olha, é importante a gente pensar, como disse o professor Diogo, que esse não é um movimento capitaneado pelas redes sociais, ao contrário da Primavera Árabe, que é um movimento que surge da população e que ganha espaço a partir de compartilhamentos que se dão via tecnologias digitais. Se a gente for pensar esse movimento, quer dizer, o filme está no YouTube, foi vazado no YouTube recentemente, o trailer está no YouTube há algum tempo e foi dublado recentemente, mas ele é um movimento que parte de alguns grupos e, nesse sentido, ele é fundamentalmente diferente dos outros no que diz respeito a essa organização descentralizada, relativamente descentralizada via rede social. Como é que a rede social teve influência na Primavera Árabe e nesse movimento agora? Vamos explicar um pouquinho para quem está assistindo. Qual que foi a força das redes sociais e da internet na Primavera Árabe e agora nesse filme que ridiculariza o profeta Maomé? É importante a gente pensar que a rede social, a gente toma tudo por rede social, mas a rede social, ela é uma parte só, o que a gente chama de rede social, os sites de rede social como Facebook, Twitter, eles são uma parte só, A tecnologia digital é mais ampla que elas, então você tem aí a troca de mensagens pelos celulares, que foi muito utilizada lá na organização da Primavera Árabe, você tem as mensagens via rede social e você tem vários outros tipos de comunicação pela internet. Então, em um movimento que não é centralizado, e a gente tem esses movimentos espalhados pelo mundo hoje, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente assiste o Praia da Estação, que é um movimento que a estrutura é semelhante a algumas estruturas que se multiplicaram lá na Primavera Árabe, que são movimentos que, por não serem centralizados, a troca de mensagens se dá por esse tipo de rede que também não é centralizada. Então, como eles não têm um líder, um governo, é preciso que eles tenham uma plataforma de comunicação que permita a comunicação numa estrutura de rede, não numa estrutura linear. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa aqui uma rede de comunicação, em que a gente tem a rede de comunicação falando para muitas pessoas. Essa estrutura de comunicação descentralizada, uma pessoa fala para outra e muitas pessoas falam para muitas ao mesmo tempo. Então, isso permite um novo tipo de organização com o qual a gente não está acostumado e que foi essencial lá para a Primavera Árabe. Agora, se a gente pensar nesse filme e nas manifestações mais recentes, eles têm grupos centralizados que são hierarquicamente reconhecidos nas suas regiões e que lideram esses movimentos. Então, nesse sentido, é que eles são fundamentalmente diferentes. Alguns governos já estão restringindo o acesso ao YouTube, ao Facebook. Como é que os governos do Oriente Médio vão trabalhar com essa nova visão de mundo aberto, do capitalismo, dessa nova visão que o Oriente Médio está passando depois da Primavera Árabe? Parte do que a gente vê, na verdade, é uma reação à globalização, É uma reação a você ter exposto na sua cara aquilo que antes seria algo que você nem ouviria, E a diferença é que, se você quer um mundo de tolerância, então você tem que
a permitir, né, que as pessoas se expressem da forma que elas quiserem. Porque as religiões costumam ser exclusivas, né? Se você acredita que você vai ser salvo pelo cristianismo, isso significa que você não acredita nos princípios do Islã. Então, se você permite essa pluralidade religiosa, você tem que, com ela, também ser tolerante. Agora, a outra forma de você reagir a isso é você reagir pelo contrário, você tentar fazer, então, um mundo onde ninguém é tolerante com ninguém. Então, tudo é blasfema, tudo é ofensivo, tudo é desrespeitoso. Dessa forma, a liberdade, né, perde lugar e o que entra no lugar disso é a repressão, a opressão. Nós, do Ocidente, nós já passamos por isso. Nós tivemos que saber como lidar com isso. E a gente preferiu a liberdade religiosa. Em vez de ter uma religião oficial por cada estado, as pessoas podem escolher como adorar a Deus da sua forma. O Islã tem esse desafio. E, na verdade, no passado do Islã, isso era muito mais comum, né? Você tem, na história do Islã, sociedades que conviviam com grupos cristãos e até com judeus, sem o problema que virou a modernidade com o Estado-nação, com acreditar que, na verdade, esse território aqui tem que ser exclusivamente islâmico, todo mundo tem que ser governado pela Sharia. Agora, o problema é como que você vai, então, compatibilizar o conceito de blasfêmia com o conceito de liberdade. Porque eu acho que os dois não podem habitar no mesmo planeta, né? Se esse planeta está interagindo o tempo todo. E o meu medo é que o Ocidente comece a fazer a escolha a favor da blasfêmia. E comece, na verdade, a se censurar, em vez de, na verdade, fazer aquilo que a gente costuma repetir, a citação de Voltaire, né? Defender até a morte o direito de dizer algo, mesmo que você não concorde com esse algo. É interessante, só para complementar o que você disse, professor, a gente pensar que, de uma certa maneira, os sites de rede social, como a gente conhece, ajudam a limitar o contato que a gente tem com outras realidades. Aí você está falando da religião, é um dos que se aplica esse preceito. A gente tem uma coisa que se chama filtro bolha, que o site de rede social, como o Facebook, por exemplo, filtra o que você vai ver, o que vai dar prioridade na sua rede social, de acordo com os seus interesses atuais. Então, isso faz com que cada vez menos a gente conviva com a diversidade. Então, isso pode ajudar a reforçar esse medo que você está expondo aí, que é um medo que a gente tem discutido muito na área de comunicação digital. E os governos podem ter essa ferramenta para fazer algum tipo de controle? Essa é uma ferramenta, um controle que é estabelecido pelo próprio algoritmo dessas redes. Então, para fazer com que eu tenha contato, que apareça na minha tela as coisas que eu gosto, ele vai aos poucos excluindo aquilo que eu não me referencio, não curto com mais frequência, né? Então, acaba que eu não tenho contato com a diversidade, eu acabo tendo contato, ao contrário da promessa do contato com a diversidade, eu acabo tendo contato com um mundo cada vez mais tematicamente restrito. Mas também você inclui nisso os temas que você odeia, né? Não é apenas aquilo que você gosta, é também aquilo que te causa, né, ódio, que é aquilo que outras pessoas vão compartilhar e que você vai querer assistir, que você vai querer clicar, que você vai querer reagir àquilo. Então, acaba que você torna o mundo um pouquinho mais maniqueísta, que tem várias coisas que você gosta e, do outro lado, você só é alimentado com o pior, né? Com aquilo que você mais detesta. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre liberdade de expressão e como é que fica essa questão depois desses incidentes todos. É só um minuto, a gente volta já já.